Agora, com atenção e reverência, nós vamos ouvir a exposição da Palavra de Deus na voz do nosso querido pastor Edson Miranda. Vamos abrir a Bíblia do Evangelho segundo narrativa de Lucas, capítulo 8, versículo 22 em diante. Lucas, capítulo 8, do versículo 22 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: E aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: Passemos para outra banda do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu, sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes: Onde está a vossa fé? E eles, tremendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: Quem é este que até os ventos e a água manda e lhe obedece? Quem é este que até os ventos e a água manda e lhe obedece? O título que nós damos para esta mensagem é Da Tempestade à Bonança. O acontecimento relatado destes versículos que acabamos de ler é citado 3 vezes nos evangelhos. Mateus, Marcos e Lucas foram inspirados pelo Espírito Santo para narrá-lo, este mesmo acontecimento. Este fato nos indica que devemos dar atenção aos ensinos que ele contém. O que aprendemos nesta passagem bíblica lida nesta manhã? Aprendemos neste texto que Jesus era tão realmente homem como Deus. Repetindo, aprendemos que Jesus era tão realmente homem como Deus. A narrativa nos conta que Jesus, viajando do lago de Genezaré com os seus discípulos, adormeceu. Preste bem atenção. Jesus adormeceu. O sono, como se sabe, é um dos fenômenos de nossa constituição física como seres humanos. Os anjos, os espíritos, não necessitam de alimentos nem de descanso. Mas os seres humanos, para conservar a sua existência, precisam de alimento e precisam de repouso. Se Jesus se cansava, se ele necessitava de repouso, devia ter 2 naturezas unidas em uma só pessoa. Ele tinha a natureza humana e a natureza divina. Esta verdade, prezado ouvinte, é uma fonte de consolo para todos nós, os verdadeiros cristãos, verdadeiros servos do Senhor. O mediador em que devemos confiar, o nosso Senhor Jesus Cristo, participou de nossa natureza humana. O nosso sumo sacerdote, que está à direita do Pai, teve experiência de todos os sofrimentos corporais, exceto os que causam o pecado. Jesus teve fome,
teve sede, padeceu dores. Jesus sofreu cansaço, buscou descanso, buscou o sono. E por este motivo que ele se compadece das nossas fraquezas. Porque ele tinha uma natureza humana também. E é por isso que ele pode se compadecer das nossas fraquezas. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 5, do versículo 14 ao 16, vamos ler esta passagem bíblica. Hebreus capítulo 5, do versículo 14 ao versículo 16. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. O texto é muito claro. O texto nos afirma que ele se compadece das nossas fraquezas, que ele em tudo foi tentado, mas sem pecado. Podemos abrir os nossos corações na presença de Jesus. Podemos contar para ele nossas fraquezas, nossos pesares, nossos abatimentos, porque ele se compadece de nós. Ele pode nos socorrer. Sentir cansaço, sentir abatimento, não é pecado. Jesus mesmo teve cansaço e ele mesmo repousou. Esta é a primeira lição que aprendemos, que Jesus era tão realmente homem como Deus. E é por isso que ele pode nos ajudar nas nossas fraquezas e se compadecer de nós. Vemos em segundo lugar, nestes versículos que nós lemos nesta manhã, quantos temores, ansiedades turbam às vezes o coração dos verdadeiros discípulos de Cristo. Repetindo, vemos em segundo lugar, nesta passagem bíblica, quantos temores, quantas ansiedades, às vezes turbam o coração dos verdadeiros discípulos de Cristo. A passagem afirma categoricamente que quando desabou a tempestade de vento sobre o lago e o barco em que Jesus se achava, seus companheiros, seus discípulos se alarmaram, se desesperaram muito. Os discípulos desesperados, aflitos, despertaram um mestre dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Se esqueceram por um instante do cuidado do mestre, do cuidado que sempre teve por eles. Se esqueceram que ao lado de Jesus estavam seguros de todo o perigo. Qualquer acidente que lhes sobreviessem, certamente o Senhor estava ali para socorrê-los, mas eles se esqueceram. Fatos como este, prezado ouvinte, abatem o orgulho da natureza humana, abatem nossa presunção e nossos pensamentos altivos se desvanecem ao ver como é pobre a criatura humana, mesmo em suas melhores condições.
em suas melhores circunstâncias. Os discípulos se esqueceram de tudo. Se esqueceram que Jesus estava com eles no barco. Sentiram o perigo iminente e, sob esta impressão de perigo iminente, não esperaram o Mestre acordar. Fatos como este são instrutivos. Fatos como este nos ensinam que não devemos supor que alguns homens não sejam verdadeiros servos de Deus, porque manifestam algumas vezes certas fraquezas, temores e fragilidades na hora da tempestade. Vemos aqui no texto que Pedro, Tiago e João exclamaram: Mestre, Mestre, perecemos. Fatos como este, prezado ouvinte, nos ensinam que na hora do desespero devemos implorar o auxílio divino. Prezado ouvinte, nesta manhã, diga ao Mestre Jesus que você está perecendo e precisa urgentemente do seu socorro, da sua ajuda. Sim, prezado ouvinte, aprendemos nestes versículos quantos temores, quantas ansiedades turbam às vezes o coração dos verdadeiros, preste bem atenção, dos verdadeiros discípulos de Cristo. Em terceiro lugar, aprendemos que estes versículos nos dão a conhecer, nos mostram quão grande é o poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta passagem nos mostra também, nos revela quão grande é o poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é um Deus poderoso. Quando os discípulos o chamaram à hora da tempestade, ele, despertando, repreendeu o vento e a fúria da água. Vamos ler o texto, versículo 24. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, Mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. Houve bonança. Aí está um milagre prodigioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Para realizar este milagre, seria necessário ele ter o poder daquele que fez descer o dilúvio sobre a terra nos dias de Noé, e que no tempo próprio o fez desaparecer. Era necessário ele ter o poder daquele que dividiu o Mar Vermelho e o Rio Jordão e abriu o caminho para o seu povo passar por meio das águas. Para realizar este milagre, seria necessário ter o poder daquele que fez vir os gafanhotos sobre o Egito por um vento oriental e depois, com o vento ocidental, os arrebatou, conforme está relatado em Êxodo, capítulo 10, versículo 13 e 19. E ele tem este poder. Nenhum poder menor do que este poderia converter em um rápido momento uma tempestade em bonança. Só um Deus poderoso pode repreender ventos e ondas
Só um Deus poderoso pode falar aos ventos e às ondas. E nesta passagem vemos que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo fala e os ventos e as ondas lhe obedecem imediatamente. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Jesus é um Deus poderoso, um Deus que tem poder sobre a natureza. Como homem que se compadece de nossas fraquezas, havia dormido, mas como Deus Todo-Poderoso, Ele acalma a tempestade. Que ensino maravilhoso! Saber que o nosso Senhor Jesus Cristo é um Deus poderoso que pode nos socorrer, que pode nos ajudar, que pode realizar qualquer milagre. E nesta manhã, Ele pode atuar poderosamente na tua vida. É consolador, é glorioso saber que o nosso Senhor Jesus Cristo faz uso do seu infinito poder em favor dos crentes, em favor dos seus servos. Ele veio ao mundo para salvar a todos e Ele tem poder para salvá-los. As tribulações do seu povo são frequentemente muitas, são penosas. O demônio nunca cessa de lhes fazer guerra. Os dominadores deste mundo os perseguem com frequência e até mesmo os próprios pastores de algumas igrejas que deveriam ser pastores afetuosos, às vezes se opõem obstinadamente, oprimindo o rebanho de Cristo, trazendo heresias e opressões sobre o povo. Porém, apesar de tudo isto, o povo de Cristo é vencedor e jamais abandonará o seu Jesus poderoso. Ainda que cruelmente hostilizado, não será confundido, não será vencido. Nas horas mais sombrias da vida, os verdadeiros cristãos podem se tranquilizar, refletindo que é maior aquele que é por eles do que todos os que são contra eles. Prezado ouvinte, as tempestades e os furacões da vida podem bater furiosamente contra eles, contra você, e toda a esperança pode parecer perdida, mas nem assim os verdadeiros servos do Senhor se desesperam. Aquele divino protetor que habita nos céus pode fazer com que as tempestades se cessem. A igreja verdadeira, do qual Cristo é a cabeça, jamais perecerá. O nosso glorioso Jesus é onipotente, vive eternamente, e todos os membros fiéis da sua igreja viverão também e chegarão finalmente salvos à pátria celestial. Jesus disse em João capítulo 14, versículo 19, ainda um pouco e o mundo não me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Aleluia! Que maravilha! Vemos finalmente nesta passagem que estamos estudando nesta manhã como é necessário
que os cristãos mantenham viva sua fé para se servir dela em todas as ocasiões. Vou repetir para que você possa entender. Aprendemos também nesta passagem como é necessário que os cristãos mantenham viva sua fé para se servir dela em todas as ocasiões. Nosso Senhor Jesus disse a seus discípulos, quando a tempestade havia cessado e seus horrores se haviam dissipado: onde está a vossa fé? Onde está a vossa fé? Esta foi a pergunta que ele fez para os discípulos. Olhando para eles, ele pergunta: onde está a vossa fé? Prezado ouvinte, não foi sem razão que fez esta pergunta. Para que lhes servia a fé, se não podiam crer na hora da tempestade? Para que lhes servia a fé, se não podiam crer na hora da necessidade, na hora da aflição? Que mérito tinha a sua fé, se não a mantivesse em ação, em ativo exercício? Que lhes adiantava confiar, ter fé, se somente confiava em seu mestre durante a calma e não nas tempestades? A lição que aprendemos é de grande importância prática. A lição que aprendemos é de grande importância prática. Possuir fé é uma coisa, manter a fé ativa em todas as ocasiões necessárias é outra coisa. Repetindo, possuir fé é uma coisa, manter a fé ativa em todas as ocasiões necessárias é outra. Muitos que aceitam a Cristo como seu Salvador e lhe confiam suas almas na vida e na morte, sem dúvida que muitas vezes lhes falta fé quando lhes sobrevém algum acontecimento inesperado, ou quando ocorre repentinamente alguma tentação, alguma turbulência na sua vida, alguma circunstância desfavorável, perdem a fé. Mas, prezado ouvinte, meu prezado irmão, minha prezada irmã, isto nunca devia acontecer. Isto não deveria ser assim na vida do cristão. A nossa oração deve ser fervorosa para que a nossa fé esteja sempre pronta, a fim de que nunca nos encontremos desprevenidos, enfraquecidos. O cristão mais leal é o que vive como vendo o invisível, conforme nós encontramos lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 27. O cristão leal é o que vive pela fé. Este cristão não se arreda diante das tempestades. Ele vê Jesus perto dele na hora mais tenebrosa e ele sabe perfeitamente distinguir com muita clareza o azul do céu por detrás das nuvens mais escuras. Que nesta manhã você possa entender e compreender que o Senhor Jesus, Ele apazigua a tempestade.
Ele pode conduzir você da tempestade à bonança. Ele é todo poderoso. Só Ele pode te ajudar. Só Ele pode te socorrer. Se você está passando por uma grande tempestade, uma grande turbulência, faça como os discípulos. Diga: mestre, mestre, eu estou perecendo e preciso da tua ajuda. Socorre-me. E nesta manhã, Ele vai entrar na tua vida, na tua casa, no teu lar, e vai transformar a sua vida. E Ele vai dar vitória. E a tempestade vai acabar e a bonança vai chegar. Que Deus abençoe a todos. Amém.